Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Davi falou aos seus soldados: O Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu rei, ao ungido do Senhor, e estenda a minha mão contra ele, pois ele é o escolhido do Senhor. A vida do rei Davi, ela já rendeu muitos louvores, muitas pregações, e essa que nós estamos fazendo não pretende ser a definitiva. Afinal, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Que título maravilhoso! Davi também se tornou a régua, o padrão, o prumo para todos os reis que vieram depois dele. Basta nós olharmos no primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas. Todos os reis que vieram depois dele, se dizia logo no começo: reinou fulano tantos anos, foi fiel a Deus como Davi, seu pai, ou seu antepassado. Ou então dizia: fulano de tal reinou tantos anos, não fez o que era bom aos olhos do Senhor, como tinha feito Davi, seu pai, seu antepassado. Ou seja, a comparação de todos os reis que vieram depois foi o rei Davi. Davi, ele é colocado como o legítimo rei por direito de Israel. Ele não era de uma família real, mas Deus o eleva a essa condição. Deus transforma a sua linhagem, a sua descendência, no rei por direito de toda a nação. É impressionante que após o cativeiro babilônico, o povo de Israel não teve mais reis da linhagem de Davi. Eles eram sempre dominados por outros impérios maiores, persas, gregos, romanos. Eles tinham governadores. Esses governadores eram colocados pelo império que estivesse naquela vez. A única vez que eles tiveram algo próximo de um rei foi a linhagem de Herodes, que não era a linhagem de Davi, que não era a linhagem real, mas foi colocada pelos romanos como uma espécie de rei fantoche, como o que nós chamaríamos de laranja, testa de ferro, para que transmitisse as ordens de Roma ao povo de Israel. Dessa forma, a linhagem de Davi ela é interrompida a partir do cativeiro babilônico e assim se mantém até os dias de hoje. Veja, portanto, que a história deste homem, deste personagem, que por muito tempo alguns achavam inclusive que era uma lenda, um mito. Muitos arqueólogos, acadêmicos, teólogos chegaram a dizer que Davi não foi uma pessoa de verdade, não existiu de verdade, mas que era uma junção de várias pessoas diferentes num só personagem. Porém, a partir de pesquisas arqueológicas mais diferentes e mais recentes, se confirmou que realmente Davi foi uma pessoa real, deixou uma família, deixou uma descendência, a casa de Davi. E aqui, neste texto que lemos, nós encontramos um momento da vida deste personagem que é bem depois que ele derrota o gigante Golias. Afinal, a batalha entre Davi e Golias, ela é tão famosa e tão conhecida que até quem não é muito fã da Bíblia conhece essa história. A expressão, quando tem uma luta desigual, dizem logo, é um Davi contra um Golias. Quando tem um inimigo muito mais forte e poderoso do que aquele que está sendo combatido, do que o lutador, as pessoas dizem logo, é como Davi contra Golias. Mas e depois que Davi vence Golias? O que acontece? Ele é, obviamente, honrado pelo rei, o rei Saul, o mesmo rei que não havia andado bem nos caminhos de Deus, e Deus já tinha escolhido alguém para substituí-lo, e este alguém era o próprio Davi. Mas Deus, ele dá tempo ao rei Saul, e neste tempo, Saul, num primeiro momento, reconhece Davi como um guerreiro valente, notável, alguém que fez o que nenhum outro guerreiro em Israel conseguiu realizar: vencer o gigante Golias em combate. Então, Davi é colocado à frente de pelotões do exército de Saul, e em todos eles ele
se sai muito bem, se sai vitorioso. O povo fica feliz pelas vitórias que Davi estava conseguindo contra as tribos inimigas que atacavam Israel, principalmente os filisteus. Os filisteus, ou chamados os povos do mar, eles surgem ali no mundo antigo, no Oriente daquela época, vindos não se sabe muito bem de onde. Eles tentam entrar no Egito, mas são rechaçados, e eles tomam conta da região que hoje se chama lá em Israel de Faixa de Gaza. É isso aí. A Faixa de Gaza era o território onde os filisteus viviam naquela época. E eles tinham 5 cidades principais. Gaza era uma delas. Essas cidades-estado dos filisteus eram as bases de onde eles costumavam atacar o povo de Israel. Veja que passaram-se 2000 anos e algumas coisas ainda permanecem muito parecidas. Mas contra os filisteus, Davi teve vários combates. Em todos esses combates se saía vitorioso. Não apenas eles, mas outras tribos inimigas ao redor, como os amonitas, edomitas, amorreus, os cananeus em geral, que haviam ainda ficado ao longo dos séculos. Por isso, Davi começou a ser mais aclamado e mais afamado do que o rei Saul, e isso despertou a inveja do rei. Afinal, é muito comum de qualquer liderança, seja na igreja ou fora da igreja, sentir inveja por alguém que vai crescendo, que vai despontando. Aliás, a gente abre um parênteses aqui para lembrar a todos os nossos líderes, homens e mulheres, pastores e pastoras, não importa o seu cargo eclesiástico, não deixe que a inveja tome conta do seu coração. Se Deus coloca na sua igreja, no seu ministério, alguém mais jovem, mais novo, ou alguém com menos experiência ou mais experiência, mas que começa a despontar o ministério daquela pessoa, não deixe que a inveja tome conta da sua vida. Não tente puxar o tapete dessa pessoa, cercear o ministério dessa pessoa. Pelo contrário, vá e ajude, colabore com aquilo que você puder, e dessa forma Deus te abençoará. Não tente desfazer a obra de Deus na vida dos outros líderes que ele levantar, para que assim Deus não pare de te abençoar. Dessa maneira, nós vemos Davi crescendo e Saul se enfurecendo, se invejando. Então ele arma diversas situações, estratégias e armadilhas, até que por fim a convivência entre os dois fica insustentável. E Davi foge, ele vai embora, ele se exila, porque ele sabia que numa daquelas ocasiões ele teria que matar ou morrer. Saul já tinha tentado matá-lo por 2 vezes, dentro do palácio, com as próprias mãos, usando uma lança. Então ele sabia que em algum momento, numa 3ª vez, ele teria que se defender e ele poderia vir inclusive a ter que tirar a vida de Saul. Então ele foge. Ele foge. Imagine quantos devem ter falado mal dele na época e dito: Davi é um covarde, é um medroso. Davi é muito valente contra os filisteus, mas fugiu do rei Saul. Mas Davi não ligou para nada disso. Ele foge, ele vai para longe, ele vai para outras regiões mais distantes, longe de Saul. E Saul poderia ter deixado aquela situação como estava. Afinal de contas, Davi não estava ameaçando de forma nenhuma. Mas não, ele reúne as suas tropas e por muitos anos, por muitas vezes, ele vai atrás de Davi. Davi, por outro lado, vai conseguindo companheiros, lutadores, valentes, que se ajuntaram a ele. Não eram os melhores e mais fortes guerreiros de Israel, nada disso. A Bíblia nos fala que as pessoas que se ajuntaram a Davi seriam pessoas que hoje eu e você não gostaríamos de ter por perto. A Bíblia diz que se ajuntaram a Davi os endividados. Olhe só, pessoas quebradas financeiramente, pessoas que talvez não tivessem nem o dinheiro para comer, para sustentar suas famílias. Essas pessoas se juntaram a Davi.
Quem mais se juntou a Davi? Os amargurados de espírito, as pessoas que não estavam se sentindo bem nem com elas mesmas, nem com a sociedade. Quem gostaria de ter pessoas assim por perto? Eu não, você não, mas Davi aceitou essas pessoas de boa vontade. Veja só que diferença. Davi aceitou essas pessoas e ele, aos poucos, foi formando o seu exército, que não tinha ainda esse caráter de exército. Talvez ele sequer pensasse que poderia vir a ser um corpo combatente de valor, mas o fato é que ao todo 600 pessoas, 600 homens se juntaram a Davi ao longo do tempo. E eles vagaram por várias regiões de Israel, procurando um refúgio, até que por fim eles tomaram como sua base a caverna de Adulão. Veja só, Davi começou sua vida nos campos, cuidando das ovelhas, foi para o palácio servir o rei Saul e agora ele vivia numa caverna. Alguém poderia olhar isso e dizer: que trajetória triste, que decadência. Por muitos anos ele viveu no deserto, na caverna de Adulão, muitas vezes peregrinando com seus soldados, muitas vezes levando no rosto zombarias e, digamos assim, ataques de pessoas que estavam numa situação melhor, como Nabal, um rico fazendeiro que existia naquelas regiões e a quem Davi foi pedir comida para ele e seus soldados, e recebeu uma resposta malcriada, zombeteira, daquelas mesmo de colocar a pessoa lá embaixo. E Davi recebeu aquilo, se irou e colocou no seu coração tirar a vida daquele homem e de toda a sua fazenda. Mas Deus tocou no coração da esposa de Nabal, e ela reúne seus empregados, secretamente leva a comida a Davi e pede perdão pelas atitudes do seu marido. Davi aceita o perdão daquela mulher e dessa forma um banho de sangue foi evitado. Mas veja que condição essa. Uma pessoa escolhida de Deus, ungida de Deus para ser rei. Ele sabia a promessa que tinha de Deus de que ele haveria de reinar. E Deus, para até prová-lo, colocou nas suas mãos o rei Saul por diversas vezes. Esse texto que lemos em 1 Samuel 24 foi uma destas vezes em que Davi estava escondido numa caverna com uma parte dos seus soldados, e quem chega naquela caverna para descansar? O rei Saul. Isso mesmo, o rei Saul estava no encalço de Davi com as suas tropas, procurando Davi por todo lado. E aí, numa bela noite, ele resolve descansar numa caverna, justamente a caverna onde Davi estava escondido lá no fundo. Então, os soldados de Davi o incentivam, lhe colocam pilha, lhe dão corda. Vai lá, Davi. Saul está lá dormindo, descansando. Agora você pode acabar com toda essa perseguição dele. É só um golpe de espada e pronto. Nunca mais ele vai se levantar. É verdade, Davi poderia ter acabado ali toda a sua dor, todo o seu problema. Mas ele ia criar um outro problema com isso. Ele teria levantado a sua mão contra o ungido do Senhor, contra o ungido de Deus, que era Saul. Sim, apesar de Saul estar vivendo de forma desagradável a Deus, mas ainda assim era alguém que Deus tinha escolhido para liderar o povo de Israel. E Davi mansamente chega até perto de Saul e corta apenas um pedaço da sua roupa. Mesmo com isso, com este pequeno gesto, a Bíblia nos fala que lhe pesou no coração ter feito isso, ter cortado uma parte da orla à beira do manto de Saul. E ele exibe este pedaço a Saul mais tarde. Saul sente tudo aquilo que ele poderia ter sofrido e ele, naquele momento, se arrepende, se entristece e promete que nunca mais ele perseguirá Davi. É verdade que ele não cumpriu a promessa. Lá na frente, lá vai novamente Saul atrás de Davi com as suas tropas. Mas em momento algum, o rei Davi, o futuro rei Davi, usa de alguma ocasião para tirar a vida de Saul. Saul, muitos anos depois, tem a sua vida tirada em batalha contra os filisteus. E aí sim que Davi
assume o trono. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Davi teve que saber esperar o tempo de Deus na vida dele. Sabemos que o passar do tempo para nós é algo que muitas vezes nos tira do sério. Vai passando uma semana, um mês, um ano, vários anos, e parece que a bênção de Deus não chega. Parece que a promessa de Deus não chega para nós. E agora? Muitos começam a se desesperar, muitos começam a reclamar de Deus, muitos começam a se afastar dos caminhos do Senhor. Portanto, devemos saber esperar o tempo de Deus na nossa vida. Afinal, quando comparamos Davi e Saul, nós vemos a diferença entre o ser humano natural, carnal, e o ser humano que resolve entregar a sua vida a Deus e deixar que Deus a dirija. Saul, por exemplo, ele era um rei, mas segundo o padrão dos homens. Ele era o rei que os homens queriam. Ele era alto, forte, cara de vencedor. A Bíblia nos fala em 1 Samuel 10, 23, que as pessoas batiam no ombro dele, ou seja, ele era mais alto do que a média das pessoas. Então, era o ideal de rei que eles queriam. Já Davi era uma pessoa normal, comum, não era muito alto, não era forte, musculoso, mas ele era um rei segundo o padrão de Deus. Apesar de não ser um guerreiro formado, um guerreiro de tantas estratégias, mas ele era um rei que Deus se agradava. Saul era uma pessoa que procurava o elogio das pessoas, o aplauso das multidões. Já Davi não se importava com isso. Ele se preocupava em agradar a Deus. A sua preocupação era o que Deus vai pensar do que eu estou fazendo. Hoje também encontramos muitas pessoas dos dois tipos, dentro e fora da igreja. Pessoas que vivem buscando os likes, as visualizações, os aplausos da multidão. Com as redes sociais e com a internet, isso daí se tornou uma obsessão de algumas pessoas. Se preocupam muito mais com o que as pessoas vão pensar delas do que com aquilo que Deus se preocupa delas, do que Deus acha delas. No fim das contas, o reinado de Saul foi rejeitado. Deus rejeitou Saul, enquanto que o reinado de Davi, ele permanece para sempre. Alguém poderia dizer, não, mas espera aí, Davi não tem descendentes reinando hoje, é verdade, mas ele tem um descendente que no futuro assumirá o trono de Davi e reinará para sempre. E esse alguém é Jesus Cristo, que é mostrado como descendente de Davi e, portanto, rei por direito. Veja que Saul, com todas as suas qualidades, mas ainda assim, ele era um rei cruel. Ele era uma pessoa sangrenta, ele era uma pessoa que gostava de ver o sangue correr apenas e simplesmente por pura diversão. Nós podemos ver este exemplo quando ele descobre que Davi, nas suas fugas, havia chegado num local numa cidade, a cidade de Nod, onde viviam muitos sacerdotes com as suas famílias, esposas, filhos, sacerdotes, levitas que se ocupavam de apenas e tão somente do serviço no tabernáculo. E quando ele descobre que alguns sacerdotes haviam ajudado Davi com comida e com armamentos, ele ordena que todos sejam dizimados, ou seja, toda uma cidade, sacerdotes, suas mulheres, suas crianças, todos foram exterminados pelo crime, entre aspas, de terem ajudado Davi. Veja só, quanto Saul era um homem cruel. E essa mortandade naquele momento ficou impune. Alguém poderia pensar, o povo ia se rebelar contra Saul pelo que ele tinha feito. Não, permaneceu impune. Deus poderia ter fulminado Saul naquele exato momento, mas Deus permitiu que aquela crueldade ficasse impune naquele momento para lá na frente ele cobrar do próprio Saul. Enquanto isso, Davi era uma pessoa amável, era uma pessoa benevolente. Apesar dele ser um guerreiro valente, mas ele era ao mesmo tempo uma pessoa agradável. Ao mesmo tempo que ele era um poeta, ele também era um guerreiro. Afinal, Davi sabia perdoar, enquanto que Saul era uma pessoa implacável, que não perdoava
nenhuma transgressão à sua lei. Veja que quando era confrontado pelos seus pecados, Saul mentia. Saul dizia: eu não fiz isso. Ele colocava a culpa sempre nos outros, enquanto que Davi não. Davi, ele era uma pessoa que admitia os seus erros, admitia os seus pecados e dessa maneira ele agradava a Deus. Ele era uma pessoa que se arrependia e que tinha temor de Deus no seu coração. Davi era, portanto, uma pessoa muito mais corajosa que Saul. Afinal de contas, o teste da batalha de Golias é um exemplo perfeito de quanto Saul, apesar de ser um homem alto, forte, valente, mas não era valente coisa nenhuma. Ele era um covarde. Afinal, durante 40 dias, o gigante Golias foi afrontar o povo de Israel e ninguém ousou confrontá-lo, muito menos Saul. Saul nem sequer tentou lutar contra Golias, enquanto que Davi, a primeira vez que ele ouviu o desafio de Golias, nós podemos ler as páginas da Bíblia e ver, parece, o sangue de Davi fervendo. Nós podemos ver a sua indignação. Quem é este homem para vir afrontar o povo de Deus? Então veja que a indignação de Davi era justa e ele não perguntou assim, por que ninguém vai lutar contra ele? Não, ele mesmo disse, eu vou lutar contra este homem. Veja então que isso é coragem, isso é enfrentar os medos e realmente ir a campo de batalha. E finalmente vemos que Davi, apesar de todas as suas lutas e dificuldades, era alguém que tinha paz com Deus. Os seus salmos refletem isso. Muitos salmos de Davi mostram o quanto ele anelava pela presença de Deus e o quanto a presença de Deus o reconfortava. Quando ele mesmo num dos salmos pergunta, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na sua presença. Enquanto isso, Saul era todo o tempo atormentado por espíritos malignos que o deixavam transtornado, porque ele estava separado de Deus. Ele não tinha mais comunhão com Deus. Quanta diferença nesses personagens. E quando olhamos para a vida deles, nós podemos reconhecer a muitas pessoas, às vezes a nós mesmos. Quantas vezes somos perseguidos pelos nossos inimigos, como Davi também era. Quantas vezes temos que fugir, entre aspas, nos exilar, entre aspas. Às vezes a gente precisa até mudar de congregação, mudar de igreja para se afastar de certos embates, de certas tensões e conflitos, e às vezes parece que a gente é que era o culpado da situação, quando na verdade não éramos. Pois bem, mas Deus está vendo todas essas coisas, e no tempo certo, Deus colocou a Davi no lugar dele, no trono, enquanto que Saul, o seu lugar foi qual? O seu lugar foi pendurado, nu e despido, e de toda a sua glória, numa muralha dos filisteus. Deus sabe se vingar e Deus sabe exaltar também. Todas as atrocidades que Saul cometeu em vida, ele pagou na sua morte, com a sua vergonha, não só dele, mas da sua família, da sua descendência, seus descendentes, filhos, netos, todos carregados de vergonha pelo que o seu antepassado fez. O único que conseguiu se safar desta triste sorte foi Mefibosete, a quem Davi acolheu na sua corte, por promessa feita ao filho de Saul, Jonatas, que era grande amigo de Davi e tinha morrido em batalha. Então apenas este conseguiu escapar do opróbrio, da vergonha trazida à sua descendência pelo seu avô Saul. Veja só como Deus sabe exaltar quem espera o tempo de Deus e sabe castigar, sabe se vingar daqueles que não sabem como conduzir a bênção de Deus nas suas vidas. Então, se estamos em algum momento fugindo no deserto, mas saibamos que lá no deserto Deus está conosco. Lá na caverna, Deus está conosco. Lá nos montes e vales, Deus está conosco. A presença dele é tudo para nós. A presença humana pode nos falhar, o socorro do homem pode nos falhar, mas não Deus, ele não falha.
Ele é o grande eu sou e ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando estamos esperando, o plano de Deus e o seu tempo perfeito são dignos da nossa confiança. Este pensamento de Charles Stanley, escritor cristão, é com o qual nós encerramos esta mensagem. Que Deus nos abençoe.